Olá, professora Esmeralda, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Nosso tema hoje... o convite. Muito obrigada. O nosso tema hoje é o trabalho infantil na Primeira República, que é um assunto do seu interesse. Então, como é que você descreve o trabalho das crianças nos anos iniciais da República? O trabalho das crianças nesse período da Primeira República, né, na verdade, ele compõe uma página extremamente contundente. Por quê? Porque são longas jornadas de trabalho, às vezes 10, 12, 14 horas diárias de trabalho. Onde as crianças trabalhavam? Em fábricas. A rigor, você tem o trabalho infantil disseminado no campo, na cidade, nas ruas, né, como engraxates, como vendedores de bilhetes de loteria, enfim. Mas eu diria que a questão mais séria, ela está dentro das fábricas, né? Naquele ambiente confinado das fábricas. Sim. Quer dizer, um ambiente físico onde máquinas e trabalhadores se acumulam, não é? Onde não se tem espaço suficiente para circular. As fábricas, exceção feitas a algumas, não é? Que são grandes indústrias, mas você tem um espaço extremamente improvisado, não é? E, como eu disse, longas jornadas, insalubridade, alta periculosidade das funções nas quais essas crianças são empregadas. Quando você vai às grandes fábricas, como, por exemplo, a tecelagem Mariângela, que é de Francisco Matarazzo, você encontra, né, detalhes como o recurso a máquinas de tamanho reduzido para que as crianças trabalhem. Contudo, isso não minimiza o impacto das condições de trabalho sobre as próprias crianças, principalmente porque você tem um ingresso no trabalho nesse período que é extremamente prematuro. Mas do que nós estamos falando? Porque o que era? Você citou aí uma indústria que me parece ser que era comum nesses primeiros anos, porque isso nós estamos falando do começo da industrialização em São Paulo, né? Sim. Então, nós estamos falando de São Paulo ou estamos falando do Brasil inteiro? Olha, a rigor, as minhas pesquisas, elas estão direcionadas à cidade de São Paulo. Então, e na cidade de São Paulo, então, qual era vamos dizer assim, qual é o espectro de atividades a que as indústrias estavam dedicadas? Olha, ele é grande. Nessa primeira fase do Parque Industrial Paulistano, o que você tem são indústrias de bem de consumo imediato. Por exemplo? Então, têxteis, as indústrias de confecções, então as fábricas que produzem chapéus, tecidos, as fábricas que produzem vestuário. Sei. Mas você tem também outros tipos de indústrias, como as alimentícias, as indústrias químicas. Por exemplo, na época, a indústria de fumo, ela está no rol das indústrias químicas. Você tem olarias, né? Você tem um amplo espectro de fábricas, sendo que a mão de obra infantil, ela está concentrada principalmente nas fábricas de tecidos e nas alimentícias. Mas isso não anula, digamos, a sua presença em outros setores da indústria, nos quais ela é também numerosa. Não tanto, mas é. Essa indústria têxtil e essa indústria de alimentação, elas têm muito maquinário ou é uma fase ainda da indústria em que a fabricação, vamos dizer, ainda é mais artesanal? Mais artesanal. Eu diria que, na verdade, você tem já uma mecanização implantada, principalmente nas têxteis, e, ao mesmo tempo, você tem procedimentos ainda artesanais. Né?
Quando você vai, por exemplo, à indústria de vidro, né? Lá você vê, por exemplo, crianças trabalhando como sopradores de vidro. Essa é uma função desqualificada por excelência, ela não exige qualificação, mas ela é altamente insalubre. Né? Então, veja, ao mesmo tempo em que você tem toda uma questão, né, de insalubridade, de periculosidade dentro das fábricas, que tem uma relação com máquinas que não são devidamente protegidas, com o fato de que você não tem ainda desenvolvida ou posta em prática nessas nossas primeiras fábricas, né? A prática de se usar os equipamentos de segurança, você tem também uma insalubridade presente, né, nessas indústrias em que ainda as fases da produção passam por funções artesanais. Então, uma delas, nós poderíamos falar nos sopradores de vidro e no ato também de destalar o fumo. Né? Agora, Esmeralda, qual é vamos dizer assim, em que proporção? Duas coisas que eu queria perguntar. O que é insalubre, que você disse várias vezes que as condições são insalubres, quer dizer, exatamente o que é insalubridade? Certo. E o que é que as crianças, quanto da força de trabalho são crianças? Você tem um número para isso? Sim, eu tenho alguns dados, eu vou começar por aí. Claro que sempre levando em consideração, né, que os critérios para aferir mão de obra na época são critérios que, digamos, eles não apresentam a precisão que nós teríamos hoje. Tá, mas não tem roles, por exemplo? Não, nós temos algumas estatísticas feitas, por exemplo, pelo Departamento Estadual do Trabalho, né? Em 1910, você tem em torno de 30% de mão de obra infantil nas fábricas de tecidos. Infantil sendo menor que quanto? Olha, aí é realmente um leque que vai muitas vezes dos 7, 8 anos de idade até 13, 14 e daí para frente. Quer dizer, aquilo que se considera na época como mão de obra menor. Quando você vai a 1920, 10 anos são depois, 40%. Mais ou menos. Aumenta? Sim, e se você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, o conjunto do estado de São Paulo, em 1920, o recenseamento acusa 7% de mão de obra infantil no conjunto do estado e a mesma quantidade, a mesma porcentagem se for considerada a indústria têxtil. E é interessante a gente pontuar o quê? Que o trabalho infantil, ele não é uma característica única e exclusivamente da cidade de São Paulo, que a partir de 1907 se torna o caso extremo em termos do processo de industrialização no Brasil. Por que a partir de 1907? Porque você... Qual é a marca, hein? Você começa a ter, não é? Você passa a ter um desenvolvimento maior, não é, dessas atividades, mas anteriormente o Rio de Janeiro tem o parque industrial melhor aparelhado. É uma questão mesmo de expansão, não é, dos setores industriais, e ele vai se dar mais em São Paulo por questões aí que tem a ver mesmo com disponibilidade de capital, de mão de obra,
tudo isso. Agora, com 30% de menores de quanto? 14? Olha, 16? pode colocar essa faixa etária em idades bem prematuras, né? Não, eu sei, mas qual é a partir de quando a pessoa deixava de ser considerada criança? É isso que eu estou perguntando. Essa pergunta é interessante. Ela varia, né? Isso. Sim, isso varia, porque hoje nós temos uma concepção de infância que é bastante fluida, porque se você pega, por exemplo, a ONU vai considerar criança até 18 anos, né? Mas tinha uma legislação na época, não tinha? Ao longo do tempo, não é? Você vai estabelecendo critérios, então, o que é criança, o que é o pré-adolescente, o que é o adolescente. E eu posso dizer que nesse início, nessa nossa primeira república, os juristas já falam em adolescência. A gente percebe muito que essa distinção entre o que seria a criança e o que seria o adolescente, ela está muito ligada, não é? A frases, por exemplo, que dizem, bom, a adolescência é exatamente aquela fase em que a criança desperta para as paixões da vida, enfim, em que você tem, na verdade, o aflorar de uma sexualidade, não é? Mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é assim, se tem 30... Eu te perguntei essa idade, digamos, se é 12, se é 14, sei lá, qual é a idade considerada porque já havia uma legislação na época, conforme eu aprendi com você. Sim, já. A respeito do trabalho das crianças. E se essas crianças abaixo de X anos, 14 ou 16, não sei qual é a idade, afinal, são 30% da mão de obra, tem uma espécie de uma anuência social para o trabalho das crianças. Não é uma coisa que... É muita criança dentro da mão de obra para que isso seja... para que a gente possa imaginar que a sociedade, parte da sociedade, enfim, alguém concordava com aquilo ali, ou pelo menos não discordava frontalmente. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que é bom esmiuçar um pouquinho o que leva ao trabalho infantil, né? Na verdade, não é? Nós percebemos nesse momento, e toda a discussão que se faz, que ele está literalmente vinculado ao baixo padrão econômico da classe trabalhadora, de suas famílias. Ou seja, o trabalho infantil suplementava... Isso, ele entra como uma possibilidade de melhorar o orçamento doméstico, mas podemos dizer claramente, sem medo de errar, que se ele minimiza as questões do orçamento doméstico, isso é de forma bem irrisória. Por quê? Porque uma das características é que eles ganham pouco, né? São extremamente baixos, extremamente baixos. Você tem uma hierarquia salarial que é qual? Os operários de sexo masculino adultos têm um salário bastante insuficiente. Insuficiente para viver dignamente. As mulheres que também estão nas fábricas e principalmente nesses setores em que as crianças também estão, o salário delas por vezes corresponde a metade do salário dos operários adultos de sexo masculino. As crianças, elas têm um salário ainda inferior ao das mulheres. E entre as crianças, você percebe uma hierarquia que é a seguinte: as meninas
no geral, ganham menos que os meninos. Né? Então, nós chegamos à questão, quer dizer, o que motiva esse salário? Bom, o trabalho infantil. Quando você olha em relação ao salário, o que você percebe? Que o empresariado, não é, tem no trabalho infantil uma excelente ferramenta para diminuir os custos da produção. E essas crianças provavelmente ocupam lugares que poderiam ser ocupados por operários adultos, o que é um motivo da greve de 1917. Isso não está envolvido nisso? Está. Os operários têm sim, a classe trabalhadora tem sim essa discussão, fazem essa discussão já antes da greve de 17. Em março, você tem um movimento em São Paulo. Os anarquistas criam um comitê de agitação contra a exploração das crianças nas fábricas. E uma das questões que está colocada, inclusive, está colocada na imprensa e está colocada dentro das empresas que produzem os jornais, não é? Que é essa questão do quanto as crianças ocupam postos de trabalho que os adultos poderiam ocupar. Não é? E com o salário melhor, melhorando, portanto, a sua condição. Se você faz um cálculo... Você está dizendo que as gráficas também empregavam crianças? Também. Tá bom. Também. Por exemplo, no começo do século XX, você tem uma discussão, porque os jornais começam, as gráficas começam a empregar alguns aprendizes, já estão empregando, e os gráficos se indispõem contra isso, não é? Na verdade, a questão toda, não é? Você falou em anuência, não é? Eu colocaria da seguinte forma: existe sim uma discussão. Essa discussão está colocada entre as lideranças operárias, como eu te disse, né? Não só os anarquistas. Os socialistas também se voltam contra isso, e os socialistas vão reivindicar uma questão que depois percorreu todo o século XX, que é a questão dos direitos da criança, né? E para eles, um dos direitos fundamentais é a educação. Isso, esse era um ponto que a gente ainda não tratou. Quer dizer, o lugar dessas crianças não seria na escola? Elas não deveriam estar na escola, essas crianças que estão trabalhando? Como é que era a escola nessa fase? Então, há toda uma discussão colocada nessa nossa primeira república, que é exatamente em relação ao ensino público e gratuito, né? Os grupos escolares, eles são criados ainda ao final do século XIX, né, no finalzinho, mas eu diria que esse é um ensino de qualidade, mas que está voltado para as camadas melhor situadas economicamente. Digamos que, ao discutir a questão do ensino público, primário e gratuito, a República o faz, ou melhor dizendo, né, os nossos representantes nas várias esferas de decisão o fazem para seus próprios filhos. E os socialistas, eles vão dizer claramente, né, antes, né, ou conjuntamente ao ensino primário público, gratuito, né, nós temos que ter crianças bem nutridas, crianças que disponham de vestuário, não é? Crianças saudáveis, porque senão isso é uma burla. Mas eu queria voltar na questão da anuência, né? Porque essa discussão, então, ela está colocada, ela tem esse link, né, com
a questão da educação, que nesse momento nós falaríamos mais em escolarização propriamente, mas é uma discussão que está colocada no âmbito jurídico. Os juristas têm uma preocupação quanto a isso, e uma preocupação que se volta, inclusive, para uma análise do que existe em termos de legislação fora do país. Não é? Tá bom. Você tem, inclusive, um trabalho muito interessante de 1910, do Tavares Bastos, que chama... ele está voltado exatamente para os acidentes Legislação mecânicos. Operária sobre acidentes mecânicos e proteção à infância operária. Exatamente. Estudo necessário dessas teses no Brasil. Exatamente. Esse trabalho a gente pode citar como exemplo da preocupação que está presente entre os juristas. Agora, se você for à medicina, né, aos médicos da época, você vai ver o quanto a discussão ela está presente a ponto de um dos renomados médicos brasileiros da época, né, Clemente Ferreira, dizer que as nossas fábricas são as manufaturas poderosas da tuberculose. Aí a gente estava falando de insalubridade, então essa é uma questão. Por que você fala em insalubridade, Esmeralda? Eu falo em insalubridade O que era a condição de trabalho dentro desses lugares? Olha, extremamente insalubre, não existe outra expressão. Essa é uma época, inclusive, em que esses médicos, eles são também médicos higienistas. O higienismo é algo muito presente nesse momento, e a discussão que se faz é no sentido de tornar o ambiente de trabalho um ambiente higiênico, né? Isso passa pela racionalidade no mundo do trabalho. Né? E por que higiênico? Porque, além de toda aquela improvisação que eu detalhei para você, não é? Você tem processos produtivos que são insalubres por partículas que desprendem poeira e ambientes de trabalho sem a necessária ventilação, sem a necessária iluminação. Né? E você tem, sim, as crianças, não só as crianças, adultos também, adoecendo. Né? As chamadas doenças profissionais são muito discutidas no momento pelo contato mesmo com determinadas matérias-primas, por exemplo. Quer dizer que as crianças trabalhavam, embora você não tenha falado, eu li no seu texto, elas trabalhavam à noite. Sim. Num ambiente sem ventilação, em que havia partículas, material particulado as tais de todo poeiras jeito. Nocivas, como se diz na época. No ambiente de trabalho, lidando com máquinas que, à exceção, aparentemente, da tecelagem Maria Ângela, do Conde Francisco Matarazzo, eram máquinas previstas para pessoas maiores que as crianças. Sim, com certeza. E há, então, um risco de acidente de trabalho muito grande. Me parece que isso é uma das coisas que a imprensa, tanto operária como não operária, vai tratar, não é isso? Sem dúvida. Nesse período? E eu nem colocaria a questão só no âmbito do risco. O risco existe, mas o que você tem são estatísticas comprovando o quanto as crianças estão se acidentando dentro das fábricas. Chegando a morrer? E também, sim, com certeza. E também, essa é uma discussão que está colocada para a classe trabalhadora como um todo. Né? Eu vou citar um exemplo, 2 exemplos para você. Um deles, inclusive, desencadeia toda uma discussão em relação à legislação, que no momento diz que crianças entre 12, em torno de 12 anos, podem executar serviços moderados, serviços leves. Ora, o que é exatamente um serviço leve?
ele não é necessariamente um serviço ou uma função que preserva a criança da possibilidade de um acidente. Em 1913, nós temos um caso, ele é relatado pelo Departamento Estadual do Trabalho. Nós temos um caso de um menino que numa indústria têxtil, ele vem carregando um saco de carretéis. Ora, ele não está lidando diretamente com a máquina. Mas, dado esse acúmulo de máquinas e trabalhadores, esse espaço exíguo das empresas, esse menino, ao passar por uma das máquinas, o saco de carretéis enrosca na máquina, o menino é jogado longe, enfim, ele tem fratura de crânio e ele morre. Não é? Eu vi inúmeras crianças com a sua futura capacidade de trabalho comprometida em virtude de perda de dedos, mãos, braços, antebraços, crianças queimadas. Nas indústrias de vidro, elas trabalhavam junto àqueles fornos de alta temperatura. E o outro caso que eu queria citar para você é de uma menina, porque ela está trabalhando numa indústria têxtil. Ora, nesse momento, né, você tem que colocar o fio na lançadeira do tear. Frequentemente se colocava com a boca e a menina tem o freio da língua tolhido pela lançadeira e dilacerado. Então, são situações limite, sim. A fábrica de fósforos, por exemplo, né, empregava muitas crianças. Veja, você me perguntou sobre a questão das funções artesanais. Encher as caixinhas de fósforos, né? Função de muitas crianças, mas que não as isentava da possibilidade de se queimarem. Tá bom. Esmeralda, quando que, vamos dizer assim, fica mais consensual na sociedade brasileira que o trabalho infantil deve ser, pelo menos nessas condições, etc., deve ser proibido ou impedido, etc. Quando é que isso muda de uma maneira mais contundente? Mais contundente. Bom, eu diria que a discussão atravessa o nosso século XX, ainda hoje ela está implantada, não é? Porque você ainda tem crianças trabalhando, não é? Agora, quando nós vamos à Primeira República, então lá você tem aqueles, como eu disse, que se colocam frontalmente contra, não é? Querem realmente que se, usando um termo da atualidade, que se erradique o trabalho infantil. E você tem, entre os empresários, uma tentativa que escamoteia muito os próprios interesses de mostrar alguma positividade em relação ao trabalho infantil. Que positividade seria essa? Nós estamos muito no finzinho do programa. Tá, que positividade seria essa? O trabalho impediria essas crianças de ficarem nas ruas, não é? E, portanto, de se envolverem em conflito com a lei, mendicância, vadiagem. Mas quando que o arcabouço legislativo, vamos dizer, que você mostra no seu trabalho que já existia, quando é que ele se torna mais efetivo? É na CLT? Quando é que, não tem uma marca em que o trabalho infantil passa a ser, vamos dizer, reprovado socialmente com tal força que ele faz a lei ser cumprida? Eu diria que a partir, né, da Constituição de 30 ou de 34, desculpe, ou do decreto de 1932 e voltando ainda do Código de 1927. Então, entre 27 e 34, você tem uma legislação mais efetiva, mesmo porque ela é de âmbito federal, né? Antes, o que você tem são leis pontuais de âmbito estadual. Então,
a partir do Código de Menores de 1927, você tem, então, uma legislação que tem uma outra abrangência. Mas, ao mesmo tempo, a discussão se instala, por exemplo, entre os empresários, questionando o Código, não é? Inclusive do ponto de vista da idade limite que o Código estabelece, que são 12 anos de idade. Antes dos 12 anos não vamos permitir que trabalhem. Tá bom. Muito obrigada pela entrevista, Esmeralda. Eu que agradeço.